Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos novamente juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos juntos. Ficamos agradecidos por cada um de vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, que compartilham os estudos, que escrevem para o canal dizendo de onde vocês acompanham os estudos. E queremos mandar aqui um alô especial para Sofia Araújo, é de Lauro de Freitas, na Bahia. E o Céia Correia dos Santos Victor, é de Natal, Rio Grande do Norte. Abádia e família, Jardilene e família, e todos lá de Córrego Seco, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Miriam Eunice Joaquim, é da província Huila, em Lubango, Angola. Ediselma e Luiz Maassa, de Parecis, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia de vida, por este momento que vamos ter para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam estudando conosco a Bíblia diariamente. Tu conheces as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Abençoa aqueles que nos pedem orações. Faça, ó Pai, a Tua vontade na vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando o capítulo 40 do profeta Isaías. E aqui nós estamos aprendendo sobre o consolo que Deus tem para o povo de Deus. O título geral que nós temos, Isaías, Mensagens de Consolo, é o que nós vamos estudar esta semana. Peça ao Espírito Santo que trabalhe na sua mente, no seu coração, que ajude a entender a palavra de Deus e vivê-la em sua vida. Eu quero dizer aos nossos irmãos e amigos que a versão que normalmente nós temos usado aqui nesse estudo do profeta Isaías é a nova versão transformadora da Bíblia Sagrada. Ela tem uma linguagem um pouco diferente, mas é mais fácil de entender. E não quer dizer que nós estamos lendo uma Bíblia diferente da sua, não. É a versão que é um pouco diferente. Nova versão transformadora. E nós já vimos ontem que Deus, ele tinha um consolo para o seu povo que estava cativo em Babilônia. Nós estudamos sobre a Assíria, não é que a Assíria passou, Senaqueribe foi derrotado, Babilônia assumiu e Babilônia levou os judeus cativos, como estava profetizado por Isaías, quando Ezequias mostrou tudo aquilo que ele possuía no seu reino para os seus inimigos, e eles vieram e levaram toda a riqueza, levaram os judeus, destruíram as cidades, e os judeus ficaram 70 anos cativos em Babilônia. É muito tempo, não é mesmo? 70 anos. Muitos pensavam que nunca mais iriam retornar para as suas terras. E é claro que muitos que foram jovens para Babilônia morreram em Babilônia, né, por algum problema ou por idade. Infelizmente, nem todos que foram levados cativos regressaram, mas alguns dos filhos que nasceram em Babilônia regressaram para Jerusalém, para reconstruir a cidade. E nós vemos aqui, na palavra de Deus, Isaías 14, versos de 1 a 4, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. No dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Então aqui nós vemos o profeta Isaías profetizando que Deus se compadeceria de Jacó e voltaria a escolher Israel. Israel, como nós sabemos, foi uma nação que Deus escolheu para, através dessa nação, tornar esse Deus que nós conhecemos conhecido entre as nações pagãs. Só que eles, ao invés de divulgarem, de viverem as verdades da palavra de Deus, eles se desviaram, eles se corromperam com outros deuses, com deuses pagãos, com as outras nações, e então, em consequência disso, eles sofreram perseguições, eles foram levados exilados para a Babilônia e tantos outros problemas que a nação sofreu por causa de escolhas erradas que eles faziam e decidiram
não obedecer o Deus que os havia chamado lá do Egito, da escravidão que eles estavam ali há mais de 200 anos. Mas a palavra de Deus, amigos e irmãos, ela é clara em nos dizer que Deus ele nos escolheu. A partir do momento em que a nação de Israel rejeitou a Jesus quando ele nasceu, o evangelho começou a ser pregado aos gentios. E então nós fomos agraciados com a verdade da palavra de Deus. Hoje nós somos o Israel espiritual. Deus ele nos escolheu. E é claro que mesmo sendo escolhidos por Deus, nós passamos por lutas, problemas, sofrimentos, assim como o povo de Israel da antiguidade havia passado, havia sofrido angústia, servidão, mas nós, amigos e irmãos, fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo quando ele morreu na cruz do Calvário, e este sofrimento que nós passamos aqui, esta angústia, esta escravidão do pecado, isso vai chegar a um fim. Jesus ele vai voltar para nos libertar, assim como ele libertou os judeus do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, Deus também irá nos libertar muito em breve quando Jesus voltar. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que nós estamos estudando esta semana, nos versos 3 a 5, nós lemos assim, diz a palavra de Deus: ouçam, uma voz clama, abra um caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, o Senhor falou. Isaías 40, de 3 a 5. Aqui o profeta Isaías está dizendo que deveriam abrir um caminho no deserto para o Senhor. Por quê? Porque o consolo para o povo de Deus estava vindo. Jesus viria para nascer neste mundo, para viver uma vida e pagar o preço do pecado, que nós estávamos sujeitos à morte eterna, mas Jesus nos livrou desta morte. E então uma pessoa que nós chamamos de arauto ia à frente anunciando que Deus estava vindo para revelar a sua glória. E exatamente esses versos 3 a 5 que nós lemos, eles deveriam preparar o caminho para o Senhor. Então, após o exílio lá em Babilônia, o povo de Deus, eles recuperaram o que eles haviam recebido no Sinai e que depois eles acabaram rejeitando durante aquela apostasia que eles viveram e pela qual foi castigado. Eles tiveram que viver sem a presença de Deus e sem a sua palavra, porque eles haviam se desviado da vontade de Deus, estavam apostatados. E nós necessitamos, irmãos, diariamente da presença de Deus em nossa vida. Mas se nós buscarmos solucionar os nossos problemas com as nossas próprias forças, nossos próprios entendimentos, nós também poderemos sofrer como o povo de Israel sofreu, viver sem a presença de Deus e também sem a sua palavra. Irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés, e nós temos que buscar na palavra de Deus a orientação para tudo aquilo que nós vamos fazer em nossa vida. E então, quando o arauto disse que deveriam preparar o caminho para o Senhor, o que acontecia naquela ocasião? Quando um rei ia visitar o seu reino, conhecer as províncias que ele tinha, o rei ele não podia ser sacudido quando ele era transportado. Eles tinham que ter todo o cuidado com o rei. A estrada não podia estar irregular. Eles tinham que aplainar a estrada, eliminar algumas curvas. Eles tinham que ter todo o cuidado com o rei. Um rei humano, irmãos. E agora imagine o nosso rei, Jesus que veio. Nós precisamos, irmãos, preparar o nosso coração. Muitas pessoas já são cristãs, aceitaram a Jesus, mas ainda não entregaram o seu coração totalmente a Jesus. Nós precisamos, irmãos, deixar que o Espírito Santo apare as arestas, os problemas, as coisas irregulares que tem em nossa vida. Nós não podemos continuar desta forma, nos dizendo cristãos e vivendo uma vida irregular. Nós precisamos preparar o nosso coração, assim como o caminho era preparado naquela ocasião para que o rei passasse. E então,
Se eles tinham todo esse cuidado com um rei humano, quanto mais nós deveremos ter o cuidado com o Rei dos Reis. E então Isaías ele profetizou a vinda deste rei. E Jesus ele veio aproximadamente 700 anos depois que Isaías havia escrito esta mensagem. O povo teve muito tempo para se preparar para receber o Senhor, mas infelizmente quando Jesus veio, ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Agora, o Novo Testamento está aplicando esta profecia de Isaías à obra realizada por João Batista. Por exemplo, João Batista, ele foi o que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Muitos pensavam que ele, João Batista, era o Messias, mas não. João Batista, ele foi enviado para preparar o caminho. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, no verso 3, nos diz assim a palavra de Deus. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Então João Batista foi este precursor do Senhor Jesus. Antes que Jesus começasse o seu ministério, João Batista já estava pregando e preparando o caminho para o ministério do Senhor Jesus. E João Batista ele pregava uma mensagem de arrependimento porque o reino de Deus estava próximo. Está aqui em Mateus capítulo 3, verso 2. E então João Batista ele realizou batismos de arrependimento para a remissão de pecados, e a preparação era o arrependimento e afastamento do pecado para receber o consolo do perdão e da presença de Deus. É o que nós precisamos fazer, irmãos. O Senhor Jesus quer morar em nosso coração. Ele é o Rei dos Reis. Então nós precisamos preparar este caminho. Precisamos preparar o nosso coração. Como? Nos arrependendo e nos afastando de tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos leva para a perdição. Nós precisamos estar longe disso e nos fortalecendo no Senhor dia após dia, para que possamos ter Jesus conosco e recebê-lo muito em breve, quando ele estará voltando para nos buscar. O próprio Senhor Jesus, ele prometeu que ele faria com o seu povo uma nova aliança, e que nesta nova aliança ele iria colocar a sua lei dentro do coração daqueles que o aceitam. E então ele prometeu ser o Deus daqueles que o buscam, e eles conheceriam o seu caráter porque ele os tinha perdoado. Amigos, nós precisamos meditar, refletir. Como estamos vivendo a nossa vida cristã? Estamos com o nosso coração preparado para que Jesus habite? Ou nós estamos com alguns pecados escondidos, acariciados, e que não está deixando Jesus ser entronizado em nosso coração? Jesus, ele quer morar em nós. Jesus, ele nos ama. Jesus, ele quer nos salvar. Mas nós precisamos deixar que ele reine em nossa vida. Nós vamos retornar amanhã, dando sequência a este estudo sobre o consolo para o povo de Deus, mas não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra, e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.